Olá, abençoados! Vamos ver 35 frases de versículos sobre arrependimento que limpam seu coração. Curta e compartilhe para mais vídeos como esse. Que a graça de Deus esteja com você. Quando se comete um erro, é importante que se arrependa e limpe seu coração diante de Deus. A Bíblia ensina o poder que o arrependimento possui de refazer a história do pecador confesso. Para se encher desses ensinamentos, confira as melhores frases de versículos sobre arrependimento e permita que elas levem embora os seus erros. Frases de versículos sobre arrependimento que ensinam a força do perdão. João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Marcos capítulo 1 versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Lucas capítulo 15, versículo 19. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2. Ele dizia, e arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lucas capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores, ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa, de misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Joel capítulo 2, versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. Lucas capítulo 13, versículo 3. Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 12. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Zacarias, capítulo 1, versículo 13. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jeremias, capítulo 18, versículo 8. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 8.
Deem fruto que mostre o arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Salmos capítulo 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: e confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 9. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Lucas capítulo 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jeremias capítulo 18, versículo 8. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tiago capítulo 3, versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Mateus capítulo 18, versículo 35. Assim vos fará, também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Pedro capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Salmos capítulo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. João capítulo 3 versículo 3. Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amós capítulo 5, versículo 14. Buscai o bem, e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Dizem que a Bíblia aberta é como se fosse Deus falando com você. Curta e compartilhe para mais pessoas ouvirem a palavra de Deus e conhecer seu amor infinito. Obrigado.